O cantor estadunidense Frank Sinatra rompeu fronteiras no século XX. Também superou a barreira temporal, conseguindo avançar sobre as gerações posteriores a dele. A voz, como ele era conhecido, nasceu em 12 de dezembro de 1915. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, passarmos por momentos da trajetória do cantor Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra nasceu na cidade de Hoboken, que fica situada no estado de Nova Jersey, na parte norte da costa leste dos Estados Unidos. O dificultoso parto do futuro cantor aconteceu no dia 12 de dezembro do ano de 1915. Ele tinha dimensões elevadas. Os pais de Frank eram italianos, Antonino Sinatra e Natalina Garaventa. Eles administravam um bar. Ele, desde jovem, já começava a ensaiar as apresentações que ganhariam outras dimensões nas décadas seguintes. Desde a adolescência, ele tem muito interesse com canto, né? E ele segue um grupo vocal, tem muito interesse em cantar também. E esse trio vocal acaba aceitando que ele entre como parte do grupo, formando um quarteto, principalmente porque ele tinha um carro. Eles gostavam muito do Frank Sinatra, mas como ele tinha carro, acharam uma boa ideia de receber ele para ser o motorista, digamos assim, do grupo, né? Levar eles para os lugares que eles tinham que ir. Ele começou a carreira muito influenciado por cantores de balada, por cantores da sua época, né? Principalmente o Bing Crosby, que é talvez o maior nome das baladas, o maior nome do jazz da época, principalmente da primeira metade do século XX. Então ele começa querendo imitar o Bing Crosby, mas logo depois ele vai ter uma influência de outros cantores do jazz, principalmente a Billie Holiday, que vai influenciar a maneira como ele canta e como que ele dá ênfase e sentido às letras que ele está cantando. Tem como não colocar a questão do Bing Crosby, né? A gente tem que lembrar que nessa época, principalmente entrando nas questões do jazz, porque o jazz e o pop na década de 30 e 40, eles significam praticamente a mesma coisa, porque o mercado está vendendo e está usando o produto pop, da música pop nos Estados Unidos na década de 30, ele é praticamente todo influenciado pelo jazz, e o jazz é muito influenciado pelo pop também, com melodias conhecidas de músicas pop. Então a gente tem que apontar que os cantores eles vão aparecer, vão ganhar destaque num ambiente onde as big bands eram só os cantores que cantavam nas big bands geralmente eram músicos, eram instrumentistas que faziam ali um papel quando tinha alguma música para cantar, eles cantavam para ter a questão da letra, né? Francisco Azevedo, musicólogo e professor do curso de música da Universidade Federal do Paraná, UFPR, concedeu entrevista ao Estação História. Na altura dos 24 anos de idade, ou seja, em 1939, Sinatra gravou o primeiro disco, que foi intitulado From the Bottom of My Heart. Não houve demasiadas consequências em torno de sucesso, mas era um ponto de partida. Então a gente tem que apontar que do Frank Sinatra, que nessa questão dos cantores, eles sempre estavam, se começa numa ideia de uma imitação, vamos colocar assim, ou o mesmo tipo de linguagem que os instrumentistas faziam com a música, mas o Frank Sinatra é um cara que sempre foi muito de dar o sentido da letra, de cantar o sentido da letra. Então a gente vai ver que vários desses cantores lá do início dos primeiros crooners das big bands, eles vão procurar repertórios com um andamento mais rápido, com notas mais ágeis, etc. E o Frank Sinatra, no início, ele vai sempre procurar cantar coisas mais lentas, mais no sentido das baladas, desenhando o sentido da letra que ele está cantando. As marcas que destacavam Frank Sinatra.
principalmente na questão musical, é a questão de que a característica vocal dele, o timbre vocal dele, ele barítono, com uma voz mais grave, ele sempre buscou, como estava falando, imitar o Bing Crosby no início, então ele leva esse caráter de um homem adulto. O Bing Crosby era considerado o tiozão de todas as famílias, ele era um nome muito conhecido, que todo mundo ouvia e considerava como se fosse o tio que canta, de tão familiar que era essa voz. E o Frank Sinatra vai fazer isso, vai usar esse tipo de timbre vocal, mas de uma maneira mais sensual, de uma maneira mais, ainda não tão provocativa, mas de uma maneira mais ligada ao sensual, mais ligada ao romântico, à paixão. Então a gente vai ter também uma coisa muito importante, que é que ele, com o publicitário dele, ele vai ter um grande direcionamento de mercado para mulheres e principalmente para mulheres jovens. A gente tem que lembrar também que nessa época o mercado não produzia. É muito diferente do que é hoje, que a gente tem produtos para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Naquela época, o produto ele era feito para a música, né, e também programas de TV, cinema, o que for. Ele era feito para ser consumido pela família inteira. Então, as músicas que eram gravadas pelo Bing Crosby ou por outros cantores, principalmente no pop, elas eram feitas para atingir desde a criança até os idosos. Frank Sinatra é um dos primeiros, com o publicitário dele, a focar nessa linha onde vai pegar um direcionamento para mulheres jovens adultas e mulheres jovens. Então, ele vai ter esse lado mais apelativo da paixão, do sensual, que vai resultar em várias coisas aí. O período da Segunda Guerra Mundial marcou um antes e um depois na carreira de Sinatra. Uma mudança de rota foi necessária. Não só isto, de perfil artístico também. 45, 46 ali, vai ter um grande declínio na carreira dele, porque o público que consumia a música durante a Segunda Guerra Mundial também consumia a música como uma forma de patriotismo e como uma forma de lembrar como que as coisas são, volta para casa, e de como que as coisas boas e leves. No pós-guerra, esse tipo de pensamento cai fora de moda, e ele tem um declínio enorme. Tem relatos de shows dele, de apresentações dele em teatros com capacidade para 3, 4 mil pessoas e ter 100, 150 pessoas na plateia. Mas daí, logo depois disso, vem a parte mais importante da carreira dele, que é o retorno ali em 49, 50, aonde ele volta como o principal retorno na história do show business americano. Ele se personifica como um personagem, um apostador, um bon vivant, um galanteador, um esportista segurando com um chapeuzinho dele na cabeça, segurando o seu paletó no ombro. Então, essa imagem que a gente tem do Frank Sinatra, bon vivant, bonitão, galanteador, vai vir principalmente a partir desse retorno dele em 49. Ali ele volta, e daí daria para dizer assim, ele já não é mais o camarada que está fazendo o que o mercado pede para ser feito. Ele está com a sua postura, com a sua persona, ele está ditando para o mercado o que o mercado deve fazer. O lugar que cabe a Frank Sinatra na história, em especial da música norte-americana do século XX. Foram quase 2.000 gravações feitas e mais de 200 álbuns gravados. Olhos Azuis, ou A Voz, como eram 2 dos seus apelidos, conquistou 9 prêmios Grammy. Frank Sinatra, sem dúvida, é um dos maiores, um dos artistas mais populares da história do século XX, principalmente na linha do jazz, na linha da balada, na linha da música popular. A gente consegue colocar ele ainda hoje, ele morreu 27 anos atrás, a gente consegue colocar ele ainda hoje como um dos principais nomes dessa questão do cantor, do crooner, como um dos principais nomes no palco, de cantor no palco. Então, uma outra coisa também que aconteceu a partir do Frank Sinatra é essa questão de que quando os cantores começaram a aparecer nas big bands, eles eram só mais um dentro do grupo, então não tinha atenção para o cantor, ele era só mais um timbre diferente, como se fosse um instrumento diferente. Quando os cantores começam a aparecer, daí também a questão do visual, a gente começa, junto com o Frank Sinatra e alguns outros que estão acontecendo ali na época, eles começam a ter essa importância e essa posição
posição que a gente coloca hoje quando a gente pensa num cantor. A gente pensa num cantor à frente da banda, diferenciado da banda, a banda tá acompanhando o cantor. Então isso começa muito também com Frank Sinatra, e ele é ainda hoje, um dos maiores vendedores de discos e de músicas, ainda tem algumas das músicas mais tocadas em todos os tempos no nome dele, né, com ele. A primeira de um total de 4 esposas de Frank chamava-se Nancy Barbato. Ela foi também a mãe dos 3 filhos do cantor, Nancy, Frank Jr. e Tina. Para além da carreira musical, Frank Sinatra também acumulou diversas participações como ator e produtor de cinema. Em 1954, por exemplo, ele foi o vencedor do Oscar na categoria Ator Coadjuvante, pela atuação no filme intitulado A um Passo da Eternidade, que foi lançado em 53. Entre os principais sucessos musicais de Sinatra estiveram My Way, New York, New York e Fly Me to the Moon. Em 14 de maio de 1998, Sinatra morreu aos 82 anos de idade. Um ataque cardíaco foi o motivo do óbito. O último show dele ocorreu cerca de 3 anos antes, em 95, nos Estados Unidos. Sinatra se apresentou no Brasil em 9 ocasiões, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo no começo dos anos 1980. Na capital carioca, em 80, ele cantou para mais de 170 mil pessoas no estádio Maracanã. Este foi o Estação História de número 237, origens das informações utilizadas ao longo desta edição, portais sinatra.com e do Salão da Fama de Nova Jersey, além da entrevista concedida pelo professor Francisco Azevedo, da UFPR. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.